Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar a aula 10, né? Dia 30 de 6 de 2020. Ontem eu não pude ministrar aula para vocês, né? Tive alguns contratempos à tarde e quando o horário da tarde é prejudicado, fica complicado gravar as aulas para vocês. Enfim, é, vamos começar aqui pela nossa agenda, né? Teremos aí a revisão e depois veremos aí redes industriais. Continuando, né, com o assunto que estamos tendo no momento, né? Lembrando que nós já vimos, pessoal, já vimos três padrões de redes industriais, né? Vocês conseguem lembrar aí quais foram já? A primeira que nós vimos, pessoal, foi a Modbus, né? A segunda foi a Fieldbus e a última que nós vimos aí na sexta-feira, né, foi a Profibus. E no caso nós vimos, né, na Profibus, veremos agora uma pequena revisão. E na Profibus vimos aí, pessoal, o conceito, né, inicial, que no caso herdando aí algumas coisas da Fieldbus, né, vimos que na Fieldbus há uma economia, né, de cabos, né. Vimos aí em torno de 40% de custo de cabeamento, porque ela poupa, né, alguns cabos de serem utilizados no caso, né? E com isso a Profibus também, né, ela herdou, né, algumas coisas daí. E no caso nós vimos que a Profibus ela surgiu depois que mais ou menos 21 companhias, né, na Alemanha elas se juntaram para poder fazer esse padrão, né, de rede. E um dos objetivos delas era justamente porque essas 21 companhias elas eram as principais fornecedores de equipamentos dispositivos, né? E assim eles conseguiriam aí atingir bastante equipamentos de tal forma que era só mesmo chegar e conectar, né? Sem ter nenhum problema aí de conectividade, né? Não ia precisar ter nenhum conversor, nenhum dispositivo que fizesse, né, a comunicação entre esses diferentes tipos de dispositivos. Então, outra coisa que nós vimos, né, que a Profibus é um padrão que apresenta uma solução completa, né, ou seja, nós vimos que ela faz a comunicação e o gerenciamento ao mesmo tempo, interligando, né, todos os dispositivos. É importante nós fazermos essa revisão, né? Porque ontem não tivemos, né? E já viemos aí de um final de semana sem trabalho, né? Eu sinceramente esqueci mesmo de enviar trabalho para vocês e eu sei que durante a semana é um pouco complicado, né? Vocês trabalham, alguns colegas aí mudaram de turno, outros mudaram até de trabalho também. Enfim, eu tento sempre focar aí para que eu consiga passar trabalho no final de semana para vocês, né? Mas esse final de semana eu de fato falhei. Mas vamos lá, né? Ainda, né, no Profibus vimos basicamente dois níveis, né? Vocês lembram quais eram os dois níveis? Inclusive essa a parte de comunicação e gerenciamento, que é uma solução completa, né? Foi uma pergunta, né, do último teste. E a outra pergunta, pessoal, foi justamente essa, né? Que é dividido em dois ambientes, no caso. Que é a parte de manufatura e a parte de processo, né? A parte de processo, pessoal, ficam, né, os equipamentos onde o ambiente é mais insalubre, no caso, né? Ou seja, é mais propenso aí, no caso, a ter interferências. No caso, tem equipamentos que ficam em locais que não é adequado, né? Os operadores irem, enfim. Nós vimos tudo isso daí na última aula. E também vimos a parte de manufatura. O Profibus ele divide, né,
ele divide nesses dois cenários no caso, e tem a parte de nível também, né? Vimos aí que tem a parte de o nível de sensor atuador, o nível field, né? E o nível cell, que é a célula no caso. Em cada nível aí tem suas particularidades, né? E vimos aí, eu vou mostrar aqui para vocês para não ficarem só olhando, né? E no caso aqui temos o processo e manufatura, né? Estou recuperando aqui o slide da última aula. E vimos aí que o Profibus ele tem, né, essas zonas, esses níveis aí de gerenciamento, né? Como eu falei, ele é uma solução completa com a parte de gerenciamento, né? Onde são todos os dados aqui que vão para a nuvem, né? Vão para a internet, servidores. E tem a parte local, onde no caso aqui é menos insalubre, onde são conectados os CLPs e alguns equipamentos, e a parte onde ficam os dispositivos, né, no chão da fábrica, no que é um processo. Voltando, né, vimos que é um protocolo aberto, né, é uma solução completa. Tem aí ele trabalha em manufatura e processo, né, como eu mostrei para vocês, e as características básicas dele, pessoal, eles têm, no caso, uma das características básicas é justamente essa divisão, né, em nível, que é a parte de célula, que é o cell, e no caso onde os dados vão para a nuvem, né? E vimos também, né, uma das características é que o mestre também ele é chamado de estações ativas, né, que no caso são os responsáveis por demandar, né, as tarefas, as atividades aí para os escravos, que são dispositivos, né? Ao ocorrer, né, algum tipo de comportamento diferente, por exemplo, a temperatura sobe demais, em contrapartida, né, após ver essa subida de temperaturas, serão acionados aí ar-condicionado, ventiladores, para poder a temperatura cair, né? Então é basicamente isso. E esses dispositivos escravos, eles são dispositivos de periferia, que também pode ser chamado de periferia no caso, né? Porque eles ficam aí no final, né? Outra coisa, pessoal, que nós vimos ainda, né, foi a arquitetura. A arquitetura, eu vou mostrar aqui para vocês novamente para não ficar perdidos, né? Nós vimos aí que a arquitetura, ela tem basicamente isso, né? Vimos aí, né, pessoal, que ela tem a parte aí das 7 camadas que nós vimos lá do modelo OSI de referência, né? Vimos que tem a primeira camada, que é a física, segunda camada, que é a de enlace, né, data link. Temos aí a camada de aplicação, que é a parte de mensagem, e a aplicação, né, no caso. Beleza? Continuando, né? Temos aqui que vimos aí também alguns perfis de comunicação, né? Que no caso nada mais é do que os tipos, né? De forma de comunicação dentro da rede, né? Vimos aí que temos a Profibus DP, que é processo distribuído, Profibus PA, que é processo automático, e Profibus FMS, que é especificação de mensagem, né? Então vimos aí em detalhes cada uma deles, né? Não vou entrar em detalhes, senão vai ficar demorar muito tempo. E vimos aí vários exemplos, né, na parte de transmissão também de dados, que no caso semelhante aí aos protocolos que nós vimos anteriormente, né? Que no caso o mestre ele envia, né, uma mensagem com esse formato, né, de mensagem, que no caso tem aqui informação final, saída, data de dado de saída e cabeçalho da informação, né? E da mesma forma é respondido aí pelo escravo. E assim nós vimos aí na última aula, sexta-feira, né, basicamente esses pontos aqui sobre o Profibus. Hoje nós iremos aí começar o protocolo, né, de comunicação Ethernet. É um velho conhecido nosso, né, pessoal?
Como eu falei anteriormente, né, isso aí era para termos visto na parte de redes, né, só que no caso a produção de redes, só que como eu falei, né, anteriormente nas outras, né, a gente vai vendo no decorrer do curso, né, e quando aparecer eu vou explicando com mais detalhe, né. E no caso a Ethernet é o modelo que nós usamos aí padrão para termos acesso à internet, que no caso temos, né, que utilizamos aí o cabo coaxial, né, no caso da NET, ou então fibra ótica aí da Oi, da Vivo, enfim, em em outras empresas, né, de telecomunicações. E nós vamos entrar um pouco mais em detalhe agora na parte de Ethernet. Vocês podem ver aí, né, que temos aí nessa escadinha, né, sensor bus, device bus, field bus e data bus. Temos aí que a internet ela surgiu aqui, né, na parte de device bus e continua né, e vai continuar porque é um meio de comunicação aí via cabo, né, para termos acesso à internet. Vamos começar com um pouco, né, de história, né, em que em 1975, né, a Computer Society do I3E iniciou um projeto denominado Projeto 802, com a finalidade de estabelecer padrões que permitissem, né, a intercomunicação entre equipamentos de uma série de fabricantes. Né. Esse projeto 802 ele não procura substituir uma parte do modelo OSI ou Internet. E aí, na verdade, né, uma maneira de especificar funções conjuntas de camada física e camada de enlace para os principais protocolos de rede LAN. Então, pessoal, esse projeto 802 é um padrão aqui da I3E. Lembrando que I3E, pessoal, é um instituto de engenheiros, eletricistas e eletrônicos. E no caso, é uma das maiores, né, institutos aí de ciência, né, no mundo, né. Eu vou até mostrar para vocês que é bem no caso, né, no mestrado, quando nós queremos pesquisar artigos, pesquisar outras fontes, né, nós vamos direto aqui no portal deles, né, do I3E. E no caso, aqui estão os artigos mais atuais, né, que temos hoje. Aqui a gente encontra os artigos de ponta, né, no caso. O que está acontecendo de mais novo, a gente vem aqui e procura pelos artigos. Infelizmente, nem todos têm acesso, né. No caso, eu tenho acesso ainda porque eu era aluno de mestrado, né. E qualquer aluno da Universidade Federal, ele tem acesso porque cada um vai ter um login, né, e senha, e por ele nós conseguimos aí conectar, né, a esse repositório aqui de artigos, né. Aqui podemos ver que há 5.213.987 itens, né, que nós podemos pesquisar, né, no caso. E dentro da UFAM, né, ou Universidade Federal que tem acesso, né, o acesso é livre porque tem lá o IP direto da universidade. Só mesmo por curiosidade, né? Aqui temos, né, os artigos mais recentes, né? Só vou mostrar para vocês que no caso eles servem de base para nós fazermos nossos trabalhos, nossos artigos também, beleza? Então era só mesmo para mostrar para vocês e por curiosidade, né? Que é um dos braços, né? O Computer Society é um dos braços lá da I3E, que é esse instituto aqui. Então, caso vocês prossigam, né? Eu espero que prossigam e sejam aí pesquisadores, né? Uma das coisas que vocês vão ter que fazer, com certeza, vai ser artigos. E para fazer artigos, você tem que ler muitos artigos para poder você ir embasando, né, o seu seu trabalho, né. É interessante porque tem que ser feito dessa forma, né. Assim, eu acredito que também seja feito, né, os relatórios ou laudos, né,
que provavelmente vocês têm que fazer, né? Ou terão que fazer um dia. Então, vocês vão ter que se embasar aí em fontes, né? Por exemplo, de datasheets de componentes, que no caso, esse componente queimou porque ele suporta X de tensão, e no caso provavelmente foi aplicado uma tensão maior e aconteceu aí esse problema, né? Então é basicamente isso, né? Esse aqui é um grande repositório de artigos que nos permitem embasar e também nos guiar para ver se nós estamos no caminho certo, né, com relação ao nosso artigo, né? Porque a gente tem que ir fazendo, né, e verificando se há algo semelhante para poder continuarmos ou não. Continuando, né, pessoal? Aqui temos que a relação do padrão 802 com o modelo OSI tradicional a gente pode ser visto aqui nessa figura, né? Lembrando lá que o modelo OSI, né, temos aí 7 camadas, né? E no caso aqui só está sendo mostrada a camada física e a camada de enlace, que são as duas primeiras camadas. Por quê? Porque é aqui que o padrão internet, né, ele é diferente, no caso. Temos aqui que na camada física temos a internet, da camada física, tem o token ring, token bus, que no caso são os outros padrões de 3E, né, semelhante à internet. Lembrando que a gente há vários tipos, né? E no caso a gente vai focar aqui no Ethernet. E na primeira camada temos essa parte da camada física, só que da Ethernet, e na camada de enlace temos aqui esse LLC e o Ethernet MAC, né? Que seriam essas coisas, né? Bom, o LLC é o Logical Link Control e o MAC é o Media Access Control. Talvez vocês já tenham visto, né, esse MAC, que no caso é a identidade da sua máquina, no caso. Nós veremos aqui mais no decorrer dos slides aqui, beleza? Eu vou parar logo aqui, pessoal, porque já tem bastante tempo aqui, beleza?